E o Vasco ontem teve mais uma atuação pavorosa, tenebrosa, frouxa nesse campeonato carioca. Tudo que eu tinha para falar sobre a atuação desse time, de tudo que vem acontecendo no Vasco, falei ontem no pós-jogo. Tá aí já viralizando nas redes sociais, não tem problema nenhum. Mas eu quero saber se esse time, porque sábado tem clássico com o Flamengo, será que vão ter vergonha na cara para vestir a camisa do Vasco e fazer um clássico justo contra o Flamengo? Quero só ver, porque olha, eu já larguei de mão, porque eu já não acredito mais em nada que está acontecendo nesse Vasco hoje. Vamos trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante e eu conto demais com a sua audiência. Solta a vinheta. Para você que está aí do outro lado, bom dia, com educação e respeito a você, você merece esse bom dia que eu estou dando aqui, mas olha, a situação está complicada no Vasco e a gente não tem muito o que falar aqui não. Mais uma vez eu peço para a rapaziada logo de cara fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos, é o que a gente pede aqui. E falar para vocês que a gente tem uma parceria com a SofaScore, o maior aplicativo de futebol, de esporte, de dados do planeta. Você está vendo o QR Code na tela, baixe o aplicativo da SofaScore para você ter todas as informações referentes ao Campeonato Carioca, ao Vasco, aos jogadores, a tudo que vem acontecendo no esporte no Brasil e no mundo através desse aplicativo de graça nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. Inclusive a gente está vendo agora aí a classificação aí na tela, o Vasco chega a 14 pontos no campeonato, é o terceiro colocado, ainda está no G4, mesmo com essas atuações ruins nos últimos jogos, o Vasco se mantém no G4. Só que agora tem 2 clássicos pela frente e o Vasco vai ter que fazer a sua parte. Porque ontem, você está vendo agora fotos aí da partida realizada no estádio de Sampaio Corrêa, lá no distrito de Sampaio Corrêa, em Bacaxá, Saquarema, e o Vasco ficou apenas no empate em 0-0 contra o Sampaio Corrêa. Uma atuação muito ruim, lamentável, frouxa desse time do Vasco que pouco apresentou e o torcedor do Vasco cada dia mais fica de saco cheio de tudo que vem acontecendo no Vasco e não contratar jogadores, enfim. Todos os detalhes você ficou sabendo ontem no nosso pós-jogo, a gente trouxe todos os detalhes para a rapaziada ligada aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu vou fazer o seguinte, vou trazer aqui a palavra do técnico Fábio Carilli, analisando a partida do Vasco e dando outras explicações porque o Vasco não venceu o Sampaio Corrêa. Vamos ouvir. Tudo que a gente projetou, imaginou do jogo aconteceu. Uma equipe que se fechou no campo deles e procurou o contra-ataque, que é a arma forte. Até o jogo de hoje era a segunda equipe com menos posse de bola, a primeira em faltas, 24 amarelo e 4 vermelho. Então a gente sabia e nos preparou para isso. Circulamos a bola em alguns momentos com velocidade, que foi o que a gente preparou. Outros momentos achei o jogo muito lento para mexer essa linha defensiva deles, para que a gente agredisse mais o adversário. Por um outro lado, entendemos a situação do campo e tudo mais, mas a gente teria que ser um pouquinho mais agressivo para tentar buscar a vitória. Não, a gente está priorizando tudo. Isso aí, enquanto a gente estiver nas competições, a gente tem que pensar em tudo. Nos preparar para o Clássico agora, depois a gente pensa na Copa do Brasil, depois pensa num jogo decisivo que vai ser em São Januário contra o Botafogo, trabalhando dia a dia e tratar cada jogo como uma decisão. Então a nossa próxima decisão é o Flamengo no sábado. Não, é um início de trabalho. Internamente a gente tem que estar com a cabeça boa, a cabeça tranquila e saber o que a gente quer. É um início ainda, está dando um mês de trabalho agora, já com 6, 7 jogos, não sei, desse grupo.
Então é claro que acende um sinal de alerta, mas aqui dentro a gente tem que estar com a cabeça tranquila e todos sabendo o que a gente quer. E ontem o nosso Jean Faísca não participou da nossa transmissão porque foi aniversário da princesinha dele, Mariazinha, fazendo aniversário. O Jean Faísca esteve no aniversário da filha e não participou. Mas aqui no Bom Dia Gigante, todas as vezes que tem um jogo, tem uma análise também exclusiva para a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. E quem vai falar hoje é Flávio Dias, fazendo um apanhado de tudo que ele viu desse jogo do Vasco contra o Sampaio Corrêa. Fala aí, Flávio, bom dia. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. 0-0 com o Sampaio Corrêa, um resultado decepcionante. O Vasco se mantém no G4, vai a 14 pontos, mas preocupa o seu torcedor porque vai encerrar a sua participação contra os dois mais fortes times do Campeonato Carioca, pelo menos se depender de passados recentes. O Vasco pega o Flamengo sábado no Maracanã, jogo que passou para a noite, até por um pedido do Flamengo, também por conta do calor no Rio de Janeiro, jogo marcado para as 4h30 da tarde. E depois o Vasco vai enfrentar o Botafogo, campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores da América. E nesse meio tem aí um recheio de sanduíche bem, mas bem pesado. União Rondonópolis, jogo de estreia da Copa do Brasil no Mato Grosso. O Vasco vai ter que fazer uma viagem. O técnico Fábio Carille espera pelo menos notícias a respeito de dois jogadores, Felipe Coutinho e Paulinho, jogadores que hoje não fizeram parte do grupo. Coutinho sentiu uma lesão contra o Fluminense, nada de muito sério, foi poupado hoje, assim como também Paulinho. Mas ambos estão sendo trabalhados para o jogo de sábado contra o Flamengo. Outro jogador também que se vive a expectativa em relação à presença ou não é o zagueiro Lucas Oliveira, que acabou se machucando ontem, tomando uma pancada forte no pé, mas segundo o técnico Fábio Carille, logo depois do jogo saiu caminhando normalmente, mas Lucas Oliveira não vem agradando e pode também sofrer a barração do time titular. Maurício Lemos, que seria uma opção, jogador está em vias de ser colocado como uma opção do técnico vascaíno para os próximos jogos. Só que ontem o próprio Fábio Carille informou que Maurício Lemos teve um desconforto muscular e precisa ainda de tratamento. Pode até ser liberado para o jogo de sábado, mas seria uma enorme temeridade. Um jogador que chegou no dia 20 de janeiro, estamos aí às vésperas de completar praticamente um mês e não jogou ainda. Vai ficar à disposição para um clássico contra o Flamengo ou então num jogo com o Botafogo também de grande magnitude? Vamos entender o que o técnico Fábio Carille precisa em termos de nomes para formar uma equipe. O receio é grande do torcedor do Vasco não conseguir suportar um Flamengo forte, um Flamengo em grande fase, muito bem treinado pelo Fábio Carille e o Vasco com enormes deficiências no seu elenco. Expectativa aí pelas questões envolvendo negociações, mas é um assunto que a gente vai trazer já já na sequência aqui do Bom Dia Gigante. O time se reapresenta, trabalha para poder estar apto para o jogo de sábado. Uma montanha muito grande. O Vasco precisa somar pontos para se manter. O empate de ontem foi ruim, porque agora o Vasco pode ser ultrapassado e jogando o futebol que está jogando, enfrentar Flamengo e Botafogo, precisando somar pontos, é realmente ponto que não converge. Vasco somar pontos, jogar para somar contra equipes grandes, parece que são duas coisas completamente antagônicas. A gente volta daqui a pouco aqui no Bom Dia Gigante, trazendo informações sobre negociações no Vasco. Emerson. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é joelho de porco. Você já conhece o joelho de porco? Então venha conhecer aqui na Casa do Fritz o autêntico joelho de porco alemão, Weissbein. Junto com ele, prove a cerveja Red Ale, vai combinar e te deixar bem satisfeito. E a arbitragem? Como é que foi a arbitragem no empate 0-0 entre Vasco e Sampaio Corrêa nesse jogo lá no Lorival Gomes, estádio que fica lá em Saquarema? Quem vai trazer aqui os detalhes e análise sobre a arbitragem é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira. A arbitragem ajudou ou prejudicou? Como foi a arbitragem no jogo de ontem, Cerdeira? Conta pra gente, bom dia. Foi muito boa a arbitragem do Bruno Arleu.
tecnicamente muito bem, acertou a grande maioria das interpretações, e quando errou, ele voltou atrás. E eu achei assim muito legal essa atitude, né? Humaniza, né? A arbitragem, né? Normalmente o árbitro parece assim que é aquela autoridade, é aquele que não erra, né? Tem aquela postura. Mas o Arleu, ele cometeu dois equívocos e corrigiu, voltou atrás. Um escanteio, que a assistente, a Nayara Mendes, marcou, tiro de meta, e ele tinha apontado para o escanteio. E aí, quando ele percebeu a ação da assistente, ele voltou atrás e marcou o tiro de meta, o que fez corretamente. E o outro lance isso no primeiro tempo. No segundo tempo, ele entrou na frente de um jogador do Vasco, ia disputar a bola estava até mais para o jogador do Vasco, e o jogador acabou dando uma trombada nele. E isso proporcionaria um contra-ataque do Sampaio. Ao final, um resultado muito ruim para o Vasco. Ao final, Sampaio Corrêa 0, Vasco 0. Mas não cabe qualquer responsabilidade desse resultado à arbitragem. A equipe do VAR também esteve bem, a cargo aí do Felipe Bennett. Também não teve grandes situações. Ok, amigos, um grande abraço ao torcedor do Vasco. Triste por mais esse resultado ruim, mas vida que segue, o Vasco vai em busca aí da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, ok? Um grande abraço e até o próximo jogo. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro mudou o horário do jogo de sábado entre Vasco e Flamengo, que será realizado no Maracanã. Antes marcado para as 4h30 da tarde, o jogo agora será realizado às 9h45, a pedido do Flamengo por conta do calor. E aí a TV Globo, que tem os direitos de transmissão, deu apenas esse horário de 9h45 para ser realizado esse jogo. E o Vasco mantém ainda a sua artilharia no Campeonato Carioca, com o Pablo Verratti com 5 gols, sendo artilheiro isolado da competição. E 2 jogadores do Vasco foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-17, o lateral direito Melim e também o meia-atacante Andrei Fernandes. Parabéns para a molecada, mais uma vez convocada para a Seleção Brasileira Sub-17. E esse quadro é um oferecimento dos supermercados. Boa sorte! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado aqui no Bom Dia Gigante é da loja Pompador. A Pompador fica no Barra Square, na Barra da Tijuca, Avenida das Américas 3555. O endereço está aqui na tela. Vá lá que você vai ter o melhor atendimento para comprar relógios, perfumes, joias e comprar o presente certo para a pessoa que você ama, comprando com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E sem mais delongas, vou trazer aqui Flávio Dias para dar outras informações referente ao mercado da bola do Vasco. Tem um jogador sendo negociado, tem jogadores que possam chegar. Será? Faltam poucos dias para a janela fechar, fecha no dia 28. Será que o Flávio vai trazer informações importantes? Conta pra gente, Flávio. O diretor executivo Marcelo Santana, extremamente pressionado, mas também prestigiado pelo presidente Pedrinho, acompanhou o atacante GB para a Turquia. GB foi negociado meio que surpreendentemente, jogador que era uma opção de ataque para o Fenerbahçe, um dos principais clubes do futebol turco. Mas vai ser emprestado ao Kasımpaşa, clube também do futebol turco. A informação a priori vinda da imprensa turca é que o jogador foi vendido por 2 milhões de euros. Uma cifra bastante pequena para um jogador promissor, mas talvez pelas necessidades do Vasco, principalmente as questões financeiras, a direção se viu obrigada a vender. É uma informação extraoficial. Não se sabe se o Vasco vai manter algum percentual junto ao Fenerbahçe. A viagem de Marcelo Santana também surpreende e especula-se da possibilidade do diretor executivo voltar com reforços. Poderia fechar a negociação envolvendo o angolano Lloyd?
poderia ser uma opção. Já Benjamin Garré, os empresários do jogador não quiseram abrir muito a negociação, mas há otimismo para que o negócio seja fechado. A diferença era apenas no valor de fixação de preço do passe. O Vasco estaria oferecendo 500 mil euros pelo empréstimo do atleta, que está no Krylia Sovetov da Rússia, e estaria disposto a pagar, numa futura compra, 4 milhões de euros. O Krylia cobra 4 milhões e meio de euros. Não deve haver maiores problemas, mas como disse o presidente do Vasco, Pedrinho, até o final da janela o Vasco vai anunciar no plural jogadores, atacantes, reforços, porque realmente a situação é bastante difícil. Rayan, jogador, está muito próximo de renovar contrato com o Vasco, mas no meio do ano preferiu se esticar a janela, que é uma janela em que os clubes europeus fazem maiores investimentos. Rayan deve estar seguindo para a Europa. O Vasco trata da renovação com o Rayan, mas paralelo se negocia também com um novo clube e essa possibilidade está bastante latente. O Vasco, que tinha GB e Rayan como atacantes de base proeminentes, podendo brilhar no profissional, parece que essa dupla está indo embora. GB vai agora para a Turquia e também Rayan deve ir no meio do ano também para o futebol europeu. Em relação a esforço, informação que a gente deu aqui confirmada. O jogador pediu à proprietária do seu apartamento para entregar o apartamento e já entregou o apartamento. Se vai ficar num hotel, a princípio está realmente saindo do Rio de Janeiro. E a informação, como eu trouxe, é de que a MLS, que tem mercado aberto, janela aberta, seria o destino do argentino Juan Esforza, que mais uma vez acabou não sendo aproveitado, não indo para o banco de reservas no jogo de ontem contra o Sampaio Corrêa. Valeu, Emerson. Grande abraço. A gente volta logo mais no AVNews. Valeu, Flávio. Obrigado pela sua informação. E aí, torcedor? Qual é o seu nível de estresse referente a esse Vasco? Tá largando de mão? Vai sábado ver o clássico com o Flamengo? Olha, tá feia a coisa. Eu quero saber o seu comentário. Comenta aqui embaixo que a sua participação sempre é muito importante. E claro, pedindo pra galera que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar, porque ajuda bastante a chegar a outros vascaínos. Eu sei bem qual é o seu sentimento hoje. Tá feio, tá complicado, tá vergonhoso. Mas o torcedor do Vasco já tá meio que até acostumado. Por isso que o saco cheio tá demais em relação a tudo que vem acontecendo no Vasco. Eu sei disso. Eu concordo com você e a situação está bem complicada. Até para fazer esse Bom Dia Gigante hoje está sendo bem complicado. Mas quero agradecer demais a rapaziada que vem ajudando o canal Atenção Vascaínos, sempre se inscrevendo, mandando mensagem e, claro, até pelo projeto LivePix na Jornada do AV 2025, QR Code está aí na tela. A gente pede para você fazer ajuda porque o canal se mantém muito por conta da ajuda que vem do outro lado, que vem de você que está aí acompanhando o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez a todos que estão aqui ligados. Obrigado mesmo pelo like, para assistir os nossos vídeos e, claro, acompanhar sempre o trabalho que é feito aqui com seriedade, credibilidade e respeitando o torcedor que está aí do outro lado. Diferente dos jogadores do Vasco, a gente aqui respeita o torcedor. Grande abraço a todos vocês, ótima segunda-feira. A gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos e lá também no canal AV+. Hoje tem tabela do AV com o Jean Faísca e à noite chega o Flávio Dias com muita informação no nosso AV News. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!